Olá, amados, graça e paz. Que privilégio poder compartilhar um pouco nesse momento a respeito do assunto da matéria do Rema, Cristo aquele que cura. Nós temos essa matéria com o título do livro do irmão F.F. Bosworth. Carrega o mesmo título, Cristo aquele que cura. E nesse livro existe uma base de como nós ensinamos durante essas 7 aulas. E eu quero te convidar a meditar um pouco sobre esses ensinos e a respeito do próprio Cristo. A matéria leva esse nome porque Cristo é o centro, de fato ele é o centro de todo o Evangelho. É através dele que nós podemos entender quem Deus é através dele que nós podemos entender todos os assuntos que dizem respeito à nossa vida hoje. Porque tudo que temos, tudo que podemos, tudo que somos, foi por causa do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição e da nossa identificação com ele. Nós temos várias matérias do Rema falando a respeito da nossa identificação com Cristo. E a matéria de Cristo, aquele que cura, também é uma matéria que fala a respeito de um aspecto da obra redentiva de Jesus, da sua cruz, da sua identificação com a maldade que existia na humanidade, com o pecado, com a fraqueza, com a doença, e ao mesmo tempo a nossa identificação hoje com aquele que foi ressurreto acima dessas coisas, que venceu o pecado, que destruiu o poder da enfermidade e que graças a Deus nos deixa tudo isso disponível através da nossa fé em Jesus, através da nossa fé nas Escrituras. Então eu quero te convidar a ler alguns textos comigo e meditar um pouco a esse respeito. Lá em Hebreus no capítulo 1, no versículo 3, diz que ele, Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Não existe no mundo, não existe em local algum uma expressão que seja mais exata a respeito do caráter de Deus, a respeito do que Deus faz, do que a própria vida de Jesus. Nós vamos falar um pouco nesse momento a respeito da sua passagem na terra, a respeito do seu ministério, e nós vamos falar um pouquinho também sobre a nossa identificação na cruz. Ele levando os nossos pecados e depois disso, na sua ressurreição, tivemos o privilégio de sermos identificados com ele também na sua vida. Então lá em Hebreus 1, 3, só para que a gente complete o versículo, ele diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é a expressa imagem de Deus. A Bíblia fala algumas coisas a respeito de Jesus. Lá em João no capítulo 1, diz que ele era o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus. Jesus, ele era a própria palavra de Deus. Ele esteve com ele desde a criação. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra encarnada de Deus, a vontade perfeita. Lá em Salmos, no capítulo 107, no versículo 19 e 20, nós vamos ver o povo de Israel orando a Deus porque eles estavam passando uma situação desesperadora no deserto. E a Bíblia diz que Deus os ouviu. Enviou-lhes a sua palavra, os sarou e os livrou do que lhes era mortal. A palavra de Deus, ela tem o poder de sarar, ela tem poder de livrar, ela tem poder de consumar o pacote da salvação que já está disponível para todo aquele que crê. Eu sei que no Antigo Testamento essa palavra foi enviada como uma sombra daquilo que Jesus significa, daquilo que ele simboliza para nós. Ele é a nossa salvação perfeita. Não importa em que área você tenha necessidade. Quando você olha para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e você entende que tudo foi por você e que pela fé você pode se apoiar, se beneficiar dos benefícios que ele conquistou para você, você vai receber e desfrutar dessa salvação em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua vida física. Algumas pessoas costumam perguntar: irmão, o que é mais importante, salvação ou cura? Eu posso te dizer que essa é uma pergunta fácil de responder. Salvação e cura, elas não podem ser colocadas em uma balança e você você tendo a oportunidade de escolher o que quer e o que não quer. Salvação e cura fazem parte do mesmo pacote, fazem parte da mesma salvação, fazem parte da mesma redenção. Louvado seja Deus. Então, se você crê em salvação, você deve crer em cura divina também. A Bíblia tem muito a falar a esse respeito. De fato, a própria palavra de Deus, o Logos de Deus, quando é falado, ele tem poder
curador. A Bíblia fala lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20, ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Se Deus não tivesse interesse de curar pessoas, Ele não teria o interesse de permitir que a sua palavra pudesse ser ouvida. Por quê? A sua própria palavra tem poder curativo, tem poder curador. Se você está enfermo, você deve ouvir a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus é o remédio infalível. Tudo que você tem que fazer é aplicar esse remédio, tomar dessa medicina de Deus, que certamente promove resultados físicos. A Bíblia é clara em dizer que é vida para quem os acha e saúde para o corpo. Alguém pode pensar: irmão, essa saúde pode ser uma saúde espiritual. Não, a Bíblia está dizendo aqui que é saúde para o corpo. O que você deve fazer? Atentar para essa palavra, inclinar os seus ouvidos. Ele fala sobre uma atitude em que você inclina os ouvidos, em que você fixa diante dos seus olhos e que você entesoura no seu coração. Entesourar a palavra de Deus significa considerá-la como uma verdade inquestionável. Pensam: irmão, porque eu conheço alguns versículos, eu já conheço alguns dos versículos que você está citando, e nada acontece para mim na área de cura. Eu posso te dizer, meu querido, você deve fazer da palavra de Deus aquilo que é o seu bem mais valioso, entesourá-la, colocar em um lugar onde ela não vai ser questionada, onde ela não vai ser arguída. Se Deus disse algo, você deve receber aquilo que Ele diz como verdade final. Tudo o que você está vendo é sujeito à mudança, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Tudo que temos que fazer é ouvir essa palavra, meditar nessa palavra, conferir nas Escrituras. E se está escrito, certamente é interesse de Deus de nos alcançar. Falando sobre o ministério terreno de Jesus, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Se não fosse algo valioso para Deus, a cura divina, a cura para aquele que está doente, Jesus não investiria pelo menos 1/3 do seu ministério para socorrer pessoas que precisam de cura. Deus sabe da importância que existe na saúde no corpo do homem. É muito importante. Sem saúde, um homem não pode cumprir o seu chamado. Sem saúde, um homem não pode cumprir a sua carreira, aquilo que Deus preparou para ele. E a enfermidade é realmente um instrumento de Satanás, para que o homem não cumpra os seus dias e não cumpra aquilo que Deus o chamou para fazer. Mas Jesus ia de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Graças a Deus, Jesus continua o mesmo e Ele continua fazendo a mesma obra. Lá em Atos, se nós pudéssemos recordar, quando Pedro vai pregar para Enéas, ele diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ainda que Jesus não estivesse fisicamente junto com Pedro, ainda que Jesus não estivesse fisicamente visível para Enéas, mas Pedro teve a ousadia de dizer: olha, Jesus continua curando, Jesus Cristo te dá saúde. Graças a Deus por isso. Mateus, no capítulo 8, no versículo 16 e 17, diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Nós podemos ler já o texto de Isaías, mas aqui o escritor Mateus, ele já começa a fazer referência de que o ministério de cura de Jesus estava sendo a resposta daquilo que havia sido anunciado por intermédio de Isaías. E ele disse: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Qual o método de Deus para curar enfermidades? Eu posso te dizer, a palavra dele é o método seguro pelo qual nós podemos receber os benefícios que ele deseja para nós. Jesus, meramente com uma palavra, pessoas
costumam pensar que palavras são só palavras. É um ditado do nosso meio. Mas para Deus, palavras, elas carregam virtude, elas carregam poder, elas carregam uma essência. E a essência que a palavra de Deus carrega é suficiente para promover cura e para produzir qualquer tipo de resultado que você precise, qualquer tipo de milagre. A palavra de Deus é mais do que o suficiente. Lá em Atos 10, 38, fechando a parte do ministério terreno de Jesus aqui, o que ele fazia. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse versículo é muito esclarecedor. Esse versículo nos deixa claro que a unção, o poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus, produzia cura para aqueles que estavam oprimidos. Jesus não saiu oprimindo pessoas, ele saiu curando a opressão dessas pessoas. Pessoas se questionam hoje: eu não sei se Deus quer me curar, eu não sei qual a vontade de Deus. Você pode olhar para o ministério de Jesus. Você não vai ver Jesus passando por toda parte, distribuindo enfermidades entre as pessoas. Você vai ver Jesus passando por toda parte, curando a todos aqueles que estavam oprimidos do diabo, porque a natureza de Deus é uma natureza de restauração e não de destruição. Deus não criou o homem para que ele fosse um homem doente. Você não vai ver na criação de Gênesis no capítulo 1, em nenhum dia, Deus criando as enfermidades, porque Deus não é o autor das enfermidades. As enfermidades passaram a existir no mundo a partir do momento que a morte entrou por causa do pecado. Então, Jesus, ele vinha trazendo a resposta para aquele que estava doente. E eu quero ler com você, falando ainda sobre as curas de Jesus, lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 40, a Bíblia narra a história de um homem que deixa muito claro para nós a respeito da vontade de Deus para a cura. Esse homem era um leproso. Se você puder ler nos evangelhos de Mateus e de Lucas, você vai ver ênfases diferentes na mesma história. Mateus enfatiza que esse homem ele estava à margem da sociedade, porque ele tinha lepra, e lepra era uma doença que causava impureza, que tornava o homem impuro. Então esse homem estava abandonado socialmente. Lucas, como médico, traz um relato enfatizando que aquele homem estava coberto de lepra, ele estava em um estágio avançado da sua doença. Mas aqui, em Marcos, existe uma ênfase diferente nessa história. No versículo 40 diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Quantas pessoas hoje em dia não se aproximam de Deus com a mesma incerteza? E deixa eu abrir um parêntese para você e te dizer: se você deseja se aproximar de Deus, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 e em 1 João no capítulo 5, no versículo 14, que você deve se aproximar com confiança, sabendo quem Deus é, sabendo o que Ele deseja. Você não pode ter confiança de pedir cura para Deus se você não sabe qual a vontade dEle. Você não deve exigir, você não deve ter uma atitude de que Deus vai cumprir o que você deseja apenas. As Escrituras deixam claro de que Deus, Ele vai cumprir a sua vontade. 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que temos para com Ele, de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, louvado seja Deus, Ele nos ouve. E se nos ouve, sabemos que recebemos aquilo que lhe pedimos. Então você não vai pedir de uma forma extra bíblica, de uma forma além daquilo que está escrito, mas a Bíblia deixa claro que se é a vontade de Deus, eu posso pedir com confiança. Então não peça para Deus cura de forma inconfiante, sem aquela convicção de que Deus quer fazer. Isso não vai produzir muito resultado para você. Esse homem, ele chegou e disse: se quiseres, podes purificar-me. Versículo 41, Jesus profundamente compadecido. Este homem não havia recebido o ensino a respeito da vontade clara de Deus sobre a sua situação. Ele chegou para Jesus dizendo: Jesus, se tu queres, tu podes me curar. Jesus cheio de compaixão. E eu vou te dizer, a compaixão de Deus promove cura. Você vai ver em várias passagens nos evangelhos, pessoas indo para Jesus, pedindo misericórdia, e Ele concedendo cura para essas pessoas. 2 cegos, por exemplo, eles estavam passando e disseram: filho de Davi, tenha misericórdia ou compaixão de mim. Jesus vai lá e cura esses homens, porque a compaixão de Deus promove cura. Jesus estava compassivo para com aquele homem, e Ele disse: quero. Fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo.
Louvado seja Deus. Se Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, o seu desejo de cura para a sua vida ou para qualquer outra pessoa, continua exatamente o mesmo. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Você pode conferir essa verdade em Atos 10, 34, em Romanos 2, no versículo 11, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 9. Deus não muda, Ele é completamente imutável. Nele não há sombra de variação, a Bíblia diz. Nele não existe nenhum tipo de variação. Se Ele desejou curar este homem leproso, certamente Ele deseja lhe curar. Agora, você precisa acreditar nele, você precisa ter fé na obra de Jesus, naquilo que Ele disse, naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Lá em Marcos, no capítulo 9, existe uma outra passagem que eu quero citar para você. É a passagem de um homem que tinha tido o seu filho sendo atacado por epilepsia, tendo ataques de epilepsia várias vezes, e os discípulos de Jesus não puderam fazer muito, mas a Bíblia diz em Marcos 9, no versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Você não vai ver uma pessoa chegando cheia de fé para Jesus, pedindo cura e ele negando. Jesus não negou cura para ninguém, porque Deus não nega cura para ninguém. Jesus chegou a dizer lá em Mateus no capítulo 7, ora, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma cobra, ou pedindo um peixe vai dar um escorpião? Se você que é mau, sabe dar boas coisas para o seu filho, quanto mais o Pai Celeste. Se você pede cura, certamente Ele não vai te dar algo destrutivo, Ele vai dar o que você precisa. E Ele disse lá no versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus. A resposta de Jesus é muito importante para nós. Nós precisamos focar nas respostas de Jesus. Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. Tudo é possível ao que crê. Não importa o quanto uma pessoa esteja destruída pela enfermidade. Não importa o quanto a enfermidade esteja forte sobre o corpo de alguém, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. Se você crê em Jesus, se você crê na sua palavra, cura está disponível para você. E a Bíblia diz no versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. O que aconteceu? O filho desse homem foi curado. Louvado seja Deus. Você pode crer em Deus e a sua fé nele vai providenciar a cura que você precisa. Naquele caso de Marcos no capítulo 1, aquele homem disse, se queres, podes me curar. Ele confiava no poder de Deus, ele só não confiava no desejo de Deus para curar, mas Jesus deixou claro, eu quero. Se nós pudéssemos perguntar no ano de 2017, 2018, 2020, Deus, você quer curar? A resposta dele continuaria sendo a mesma. Por quê? Por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia fala em Isaías, no capítulo 53, eu vou encerrar lendo dois textos semelhantes. Isaías 53, no versículo 4 e 5, a Bíblia diz, e este momento é claro que é o momento em que Jesus estava na cruz. Nós não vamos poder ler muito, mas do capítulo 52 e no capítulo 53, do versículo 1 até o versículo 3, você vai ver a imagem de um Cristo que estava padecendo para que nós pudéssemos hoje estar livres deste tipo de sofrimento. Nós vamos ver o momento da cruz de Jesus. E lá no versículo 4 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que hoje nos traz shalom, nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bendito seja Deus pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si o nosso pecado. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus naquela cruz estava perdoando os nossos pecados. Mas naquela cruz, Jesus também estava curando as nossas enfermidades. Hoje somos justiça de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Mas hoje também nós temos a posição de sermos sarados. Estar sarado não é algo que vai e vem. Sarado
ou saudável é uma posição espiritual que você deve se apossar pelo conhecimento da palavra de Deus. Saúde te pertence por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Para a gente finalizar o texto que eu disse, 1 João no capítulo 2, no versículo 24. Aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, perdão. Ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Muitas pessoas, elas até aceitam o fato de que Jesus levou os nossos pecados, mas elas rejeitam o que está depois do ponto e vírgula. Mas esse versículo, ele é um versículo, que revelação maravilhosa. Ele é uma porção que nós não podemos dividir. Se Jesus carregou sobre si os nossos pecados, Ele também carregou sobre si as nossas dores, porque pelas suas chagas nós fomos sarados. Pela fé nós podemos viver uma vida acima daquilo que o mundo apresenta como padrão normal. Como crente você não deve viver escravo do pecado, mas como crente você também não precisa mais estar debaixo da opressão de Satanás. Jesus veio, ele estava ungido pelo Espírito Santo, e a obra de Jesus era libertar pessoas do domínio de Satanás, da sua destruição. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu acredito que não existe descrição melhor para a enfermidade do que roubo e destruição. A enfermidade vem para matar, ela vem para destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Se você está passando por alguma situação dessa, ou se você conhece pessoas que estão passando por algo parecido, eu quero te dar boas notícias. O Evangelho é a resposta de Deus para o sofrimento do homem. Então, durante essas aulas no Rema Brasil, nós ensinamos essas verdades e podemos mergulhar de forma um pouco mais profunda. Eu te estimulo a procurar a unidade do Rema Brasil mais próxima de você. E certamente essas verdades vão trazer vida para o seu espírito e restauração para o seu corpo. Deus te abençoe, seja livre para seguir o Evangelho e para viver tudo aquilo que Jesus comprou para você na cruz do Calvário, em nome de Jesus.